Bom, boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo agora, né? Aí por nossas redes sociais, pelo YouTube principalmente, mas também aí pelo Facebook. Nós vamos dar continuidade, né, à nossa matéria de geografia e hoje especificamente nós falaremos sobre urbanização, né? Eu até queria comentar com vocês, né? Eu estou fazendo um levantamento para ver quais os temas que mais caem nos vestibulares e no Enem. E a urbanização é um desses temas, né, que mais caem, tem uma porcentagem muito alta, está ali no top 3, né? Então, é um tema interessante e é um tema importante também que a gente precisa comentar, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos fazer uma distinção de urbanização e crescimento urbano, tá? Não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. Portanto, também possuem definições diferentes, ok? Seguem as definições, né? Primeiro, de urbanização. A população urbana cresce mais que a rural. E o crescimento urbano, por outro lado, é a expansão física de uma cidade, ok? Então, vamos imaginar, primeiro, que vocês aí de Miguelópolis, Guará, São Joaquim, aqui em Tuberaba, nós temos a nossa cidade, tá? A nossa cidade, o perímetro urbano, né? Com prédio, com casa, enfim. E esse perímetro urbano surge um novo lote, né? Abrem-se novos lotes para novas casas, enfim, então se expande, né? A cidade vai crescer literalmente, né? Vai aumentar a sua área territorial. Então, isso seria a expansão física de uma cidade, ou seja, seria o crescimento urbano. Quando nós falamos da urbanização, nós estamos falando na questão mais demográfica, na questão da população. A população urbana cresce mais que a rural. Então, um país, uma cidade, um município, na verdade, um estado e um país, quando tem uma população maior do que a população urbana, maior do que a população rural, esse país é considerado urbanizado ou ele está em processo de urbanização, né? A urbanização é o crescimento da população urbana, né, mais do que a rural. E geralmente há uma relação há uma correlação entre esses dois fatores, né? Quando se aumenta a população urbana, também geralmente se diminui a população rural. Não é apenas uma questão de natalidade, né? Mas sim uma questão que está diretamente relacionada. São pessoas realmente saindo do campo, saindo da zona rural e indo para os centros urbanos, indo para as cidades. Então há um aumento nessa população urbana em detrimento da população rural. Um ponto que marca esse contexto histórico desse desenvolvimento, desse crescimento, dessa urbanização no Brasil, né, nos remete lá à Revolução Industrial na década de 30. Então, a partir desse momento da Revolução Industrial, passou-se a aumentar essa urbanização nos grandes centros, ok? O que culminou com o êxodo rural, tá? Isso tudo vocês, a questão da Revolução Industrial, vocês vão ver mais em história, mas aqui a gente faz uma abordagem importante, porque é o contexto principal da urbanização no Brasil, tá? A Revolução Industrial a gente pode comentar mais detalhadamente, mais para frente, mas vocês vão ver um pouco em história também, mas de uma maneira geral, resumindo, né? Esse surgimento das indústrias, né, no Brasil, Petrobras, Eletrobras, enfim, que surgiram, né, a usina de aço no Rio de Janeiro, enfim, e isso fez com que houvesse uma necessidade maior de mão de obra nesses centros urbanos. E aquele pessoal que estava no campo vivia uma vida muito difícil, né? Às vezes era uma agricultura para subsistência, né? O pessoal plantava ali só para sobreviver, não tinha uma vida, não tinha esgoto, obviamente, não tinha muitas vezes um hospital próximo, não tinha escola próximo, vivia realmente na miséria muitas vezes. Então eles enxergaram durante esse período da Revolução Industrial uma oportunidade para conseguir, vamos dizer assim, melhorar de vida. Então, eles saíram do meio rural para os centros urbanos, que é o chamado êxodo rural. A palavra êxodo, né, significa saída, sair, né? Lá no livro do Êxodo, né, na Bíblia, para quem gosta, enfim, é a saída do povo, né, daquela terra.
E aqui também entenda-se o êxodo rural como a saída das pessoas do campo para o centro urbano, para as cidades, principalmente para as grandes cidades, ok? Então, isso aumentou a urbanização no país, tá? Dentro do contexto da urbanização, nós possuímos alguns tipos de urbanização, tá? E para ser considerado um país urbano, esse país tem que ter mais de 50% da população nas cidades, ok? Se esse país tem mais de 50% da população na zona rural, esse país é um país rural, tá? Então é muito simples da gente identificar se o país é rural, se o país é urbanizado. Primeiro, tipo de urbanização. Nós temos a metrópole, tá? Que é o tipo de urbanização, mas que também entra nos fatores de tipos de cidades, enfim, de regiões urbanizadas também. Então, a gente vai abranger tudo, tá bom? Então, primeiro, o recorte da metrópole, né? Temos uma definição aí, sempre me lembro, né? Reitero, esses slides eu vou disponibilizar para vocês depois, lá no Classroom. Só estou esperando agrupar mais coisa, né? Colocar mais aulas, e eu vou disponibilizando para vocês. Por isso que eu sempre coloco as definições, coloco um textinho maior às vezes, é nesse sentido, tá bom? Então, a metrópole aí é uma cidade principal de um país, cidade principal de um país, tá? Óbvio, pode ter mais de uma, mas geralmente são as principais cidades de um país, de um estado, de uma região, cidade muito grande. Capital, por exemplo, Tóquio, no Japão, é uma das maiores metrópoles do mundo. Então, é uma cidade grande e de importância no cenário nacional. São Paulo é uma metrópole brasileira, beleza? Então, percebam aí, nesse desenho, nós temos aí a cidade de São Paulo, por exemplo, que seria uma metrópole, ok? Possui alto nível de importância e influência. Pessoal, São Paulo, ela é muito importante para todos os contextos do país, tá? Principalmente o contexto econômico e também por ter uma grande quantidade, né, uma grande quantidade de pessoas, uma população muito alta, não só na cidade em si, mas nos seus entornos. Então, tem uma população muito alta, com um nível econômico muito importante, muito influente no contexto brasileiro, tá? Vocês podem dizendo aí, pensando em outras metrópoles, por exemplo, o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, dentro do seu estado, dentro do país também, é considerada uma metrópole, né? Uma grande cidade com grande importância econômica e outras tantas, né? Culturais, sociais. E a gente pode fazer recortes menores, né? Alguns estados que são menores, mas ali sua capital, ela é uma metrópole, né? Dentro daquele contexto regional, né? São Paulo é bem um contexto nacional, né? De metrópole muito importante nacionalmente falando, tá? E nós temos a região metropolitana. Se nós temos a metrópole, nós também temos a região metropolitana, tá? É um recorte político-espacial complexo que envolve uma cidade central e polariza e dinamiza as demais cidades ao seu redor, influenciando assim a economia social e politicamente, tá? Então, a política, a economia e a questão social daquela região. Então, aqui a gente tem um exemplo de São Paulo novamente aqui, né? Onde passa aqui a nossa flechinha, que é a nossa metrópole, e aqui a região metropolitana, tá? Essa região ela tem que estar diretamente ligada à metrópole. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que moram nessa cidade, nessa cidade, nessa cidade, trabalham aqui ou dependem de alguma indústria, de alguma fábrica daqui dessa cidade. Há uma influência direta dessa cidade, dessa metrópole, nessas outras. Portanto, economicamente, esse exemplo que eu dei, socialmente, politicamente também há uma grande influência. Então, é como se elas agissem, né, vivessem, funcionassem de forma unida. Por isso a gente trata como uma região metropolitana. Há uma grande ligação. E a metrópole seria ali o núcleo daquilo, né? O cerne dessa região metropolitana, que é um núcleo urbano de áreas vizinhas menos povoadas. Geralmente você tem uma região metropolitana, você tem a metrópole no centro, com
expansão territorial, ou grande população, ou um grande desenvolvimento, e ali ao seu redor, como satélites, cidades menores, com que não tem uma grande importância assim, tá? Então, nós temos aqui São Paulo como exemplo principal, então nós temos ali Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Então, nós temos outras cidades que fazem parte dessa região metropolitana de São Paulo, que é um exemplo claro aí para a gente, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai ter um mapinha para ficar bem claro, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. Esse aqui em cinza é o mapa da cidade de São Paulo, ok? E aqui nós temos as cidades, né? O ABC Paulista, que nós temos o Barueri, Osasco, Carapicuíba, Embu das Artes, Tapecerica da Serra, tá? Caieiras, Mariaporã, Arujá, enfim. Todas essas cidades fazem parte da região metropolitana e estão diretamente ligadas à cidade de São Paulo, não só pela proximidade, mas também por esses fatores que eu disse para vocês, tá? Um exemplo mais claro, acho que no Brasil seria esse, de região metropolitana, tá? Temos a conurbação, tá? Se alguma prova, se no Enem aparecer algo, né, alguma definição não, se aparecer esse termo conurbação, é importante que vocês saibam do que se trata. Geralmente aparece em alternativa, tá? A questãozinha lá, aparece algumas alternativas, eles jogam conurbação, então é importante que vocês saibam o que é. Vamos ver aí a definição juntos. Junção de duas ou mais cidades que geograficamente se encontram em decorrência do crescimento urbano. Área formada por cidades e vilarejos vizinhos, que por estarem muito próximos uns dos outros, formam um aglomerado de cidades. Então, seria basicamente esse exemplo. Nós vamos ver depois um outro exemplo. Aqui, nós temos uma cidade, 2, 3, 4, 5, 6 cidades, e elas estão ligadas, tá? Não só o município está ligado, mas a cidade, a parte urbana, tá? Aqui na nossa região não tem nenhum caso desse, né? Ituverava é distante de Guará 10 quilômetros, Miguelópolis é distante de Guaí não sei quantos quilômetros, São Joaquim é distante de Orlândia, e assim por diante, não estão ligadas. Nessa conurbação, as cidades estão ligadas. É como se eu morasse aqui, né, quer ver se eu tenho uma imagem aqui? Aqui, perfeito. Eu tenho uma imagem aí de Paysandu, Maringá, Sarandi. São 3 municípios e 3 cidades que estão ligadas. Então, por exemplo, eu estou aqui em Maringá, lá no Paraná, né? Aqui tudo é Maringá. Chego aqui nessa rua, na casa da minha tia, que mora em Maringá. Eu ando um quarteirão, eu já estou em Sarandi. Isso é conurbação, tá? Isso ocorre aqui também, ó. Santo André, São Caetano, São Bernardo, são tudo coladas umas nas outras, tá? Então você atravessa uma rua, você já está na outra cidade, ok? Então é uma realidade, assim, não muito conhecida para a gente aqui, mas que acontece em grandes centros que se desenvolvem muito. Vamos imaginar, hipoteticamente, que Guará se desenvolva muito aqui para o lado da entrada de Ituverava para Guará, na vicinal, né? Ela tem que, obviamente, expandir para o lado certo também, né? Então, ela vem expandindo para cá, e Ituverava, ali para quem conhece, na Fafran, vai se expandindo também. Então, com o passar dos anos, vão se expandindo, loteamento, crescimento, indústria e tal, e elas se juntam, elas se encontram na urbanização, falando de urbanização literalmente. Ali vai haver uma conurbação. Obviamente, isso não vai acontecer. Se acontecer, vai demorar dezenas, centenas de anos, né? O desenvolvimento é lento dos 2 municípios e pode se desenvolver para um lado e o outro para o outro, então não vai fazer tanta diferença. Tem que ser uma coisa coincidente, né, para ter essa conurbação. Então ficou claro aqui conurbação, né, pessoal? Esse exemplo mais claro não existe, né? Olha a proximidade das cidades. Você atravessa uma rua, você está em Sarandi. Você atravessa uma rua, você está em Paysandu. Você atravessa uma rua, você está em Maringá, tá bom? E nós temos as megacidades, né? O conceito de megacidade desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, né? A ONU, para fazer referência a toda e qualquer aglomeração urbana com população superior a 10 milhões de habitantes. Portanto,
O grupo de megacidades envolve as maiores áreas urbanas habitadas do planeta. Nós temos uma metrópole que pode não ser considerada megacidade. Uma metrópole com 6 milhões de habitantes. Ok? Existem cidades assim no país que não são consideradas megacidades, aqui no Brasil, mas são consideradas grandes cidades, portanto metrópoles, mas não são megacidades. Eu vou dar 10 segundinhos aí para vocês me responderem exemplos de megacidades. Pode ser no mundo e pode ser no Brasil, beleza? Coloquem aí no chat, quem não tem microfone, que depois que eu terminar a aula eu vou conferir para ver se vocês acertaram, tá? Então, 5 segundinhos aí, podem ir escrevendo no chat alguns exemplos de megacidade que vocês conhecem, que vocês imaginam, né? Pô, essa aqui com certeza é uma megacidade. Então, digita aí que eu vou ver se vocês digitaram agora aqui. Já temos uma resposta, ó. Legal, podem digitar aí que eu tô vendo. Tá? Exemplos de megacidade, ou seja, cidades que têm uma população superior a 10 milhões. Tá? Não é muito fácil de acontecer. E a gente vai ver na boa, já temos 2 respostas aí. Então, vamos ver alguns exemplos de megacidades aí. Beleza, pessoal? Pronto, né? Nós temos uma lista de megacidades, suas respectivas populações. Eu tenho certeza que vocês acertaram aí, né? Temos aí Tóquio, olha o tamanho da população de Tóquio, né, pessoal? 36 milhões. Tóquio é isso aqui, pequenininho. Isso, basicamente, o país se concentra na região de Tóquio ali. Delhi, na Índia, São Paulo, no Brasil, não precisa nem falar. Mumbai, na Índia, mais uma cidade da Índia, né? Cidade do México, muito grande também. Nova York, eu acredito que alguém deve ter lembrado de Nova York. Xangai, Calcutá, na Índia. Olha quantas cidades na Índia, hein? População muito grande. Dhaka, em Bangladesh. Los Angeles, nos Estados Unidos. Karachi, no Paquistão. Buenos Aires. Pequim, na China. Rio de Janeiro também é uma mega cidade, né? Manila, na Filipinas. Osaka, Kobe, no Japão. E Cairo, no Egito. Então, nós temos alguns. Existem mais, tá? Essa lista é um pouco maior que isso. Mas principalmente essas aí, né, que a gente lembra, né, de mega cidades com população acima aí de 10 milhões de habitantes, tá? E megalópole, o que é a megalópole, né? Seria um termo elaborado para designar uma região ou área superurbanizada que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. Ah, professor, eu não entendi a diferença de metrópole por megalópole, tá? Primeiro, na megalópole, geralmente nós temos 2 metrópoles. Geralmente nós temos 2 metrópoles que se ligaram, ok? Na região metropolitana de São Paulo, a gente tem só São Paulo e ali as suas cidades satélites ali no seu entorno. Na megalópole, nós temos como se houvesse São Paulo, a metrópole, e Rio de Janeiro, e se unissem, né? Não como conurbação, mas se unissem assim, proximidade de urbanização, bem próximos, né? Então, no país, no Brasil, a gente ainda não tem, tá? Uma megalópole, tá? O exemplo mais claro de megalópole no mundo acontece nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, considera-se uma megalópole Boswell, tem um pronunciamento que eu esqueci agora, que é a região que se estende de Boston a Washington, incluindo grandes metrópoles como Nova York, Newark, Filadélfia e Baltimore, ok? Então, isso é uma megalópole. Elas são muito próximas e o seu crescimento está nesse sentido, tá? Nova York, Baltimore. O crescimento de Baltimore está para cá e o de Nova York está para cá. Então, está fazendo essa ligação. Então, ali é uma megalópole, tá? Tem um exemplo aqui no Brasil que acreditava-se, né? A ideia hoje em dia mudou um pouco, mas de uma megalópole brasileira, que era a junção aqui de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, com a região metropolitana do Rio de Janeiro, ok? Então, pegaria todos esses municípios aqui, ó, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, tudo em São Paulo,
chegando aqui em Volta Redonda, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, formando essa megalópole. Estão vendo a imagem? Ó? Isso tudo seria uma megalópole. E havia previsão, há a previsão que de 250, em 2050, haveria essa megalópole, né? A formação dessa megalópole. Porém, tem um porém aqui. Isso eu já tinha ouvido falar há muitos anos disso aqui. A ideia não tá muito acontecendo porque as cidades, principalmente aqui na região de São Paulo, não estão crescendo para o lado do Rio de Janeiro, tá? A megalópole que está se formando é aqui, ó. Vamos imaginar São Paulo. São Paulo não está crescendo aqui para a direita, para o lado de São José dos Campos, para o lado de Taubaté. Ela está crescendo para o lado de Jundiaí, para o lado de Santo André, para o lado de São Bernardo, para o lado do litoral paulista. Ok? É o que eu falei, não adianta ter Guará e Ituverava crescendo muito se Guará está crescendo para lá e Ituverava está crescendo para cá. Eu não sei se meu vídeo está funcionando ainda, tá? Eu estou imaginando que está funcionando, então estou mexendo aqui com a mão. E São Paulo e Rio de Janeiro, a probabilidade de não haver essa megalópole é grande por causa disso. Porque São Paulo está crescendo como se, no mapa, né? Está crescendo para baixo, está crescendo rumo ao litoral e rumo Campinas. Então não está crescendo rumo São José dos Campos, não está crescendo para o lado. Então vai dificultar essa criação de megalópole, essa junção, vamos dizer assim, tá? Então o crescimento foi contrário do que se imaginava. Por isso que a previsão de 2050 talvez não aconteça, por causa dessa orientação no sentido de norte, né, do crescimento urbano dessas cidades, ok? Meninas, pessoal, quem está aí, quem está nos assistindo, finalizando aqui a nossa apresentação, só vou parar a nossa gravação aí para o pessoal do YouTube que nos assiste nas redes sociais, finalizando agora.